Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, ao Espírito Santo, por essa oportunidade. Agradecer a minha esposa que ali está, né, que me apoia. Talvez, acho que a única pessoa que acredita que eu seja alguma coisa em Deus é ela, tá bom, né? E porque ela que me conhece melhor, então, mas é uma pessoa muito melhor do que eu, te agradeço. Agradecer o Felipe, a Nath, por essa oportunidade. E quando eu conheci o Felipe, né, a primeira vez, o Felipe achou que eu era meio louco, só que Deus é bom, né, porque na caminhada você vai criando amizade, vai criando intimidade, e hoje, graças a Deus, ele tem a certeza que realmente eu sou louco, então não mudou muita coisa, mas agradecendo a oportunidade que vocês me deram, eu queria trazer uma mensagem para vocês aqui, não relacionada a uma exortação, um ensino teológico. Eu acredito que Nath, Felipe, as pessoas que aqui estão na liderança são capacitados para já fazer isso. Eu quero falar algo um pouco diferente com vocês, mas eu fui meio que obrigado, né, Jean, a ficar quietinho atrás dessa mesa aqui, e eu não sei se eu vou conseguir, viu, gente, que eu sou meio estabanado. Eu vou tentar, hein, Jean? Se eu sair fora da câmera aí, você se vira para me achar. Eu queria que vocês abrissem comigo a palavra do Senhor em João 3,16. Quando se fala em João 3,16, é possível que a pessoa até pense, nossa, de novo João 3,16, porque eu já ouvi tanto falar sobre João 3,16, vai pregar novamente sobre João 3,16, mas eu queria trazer o foco para a mensagem hoje, não para aquela palavra de João 3,16, no sentido totalmente evangelístico do que as pessoas usam em cima desse versículo de João 3,16. No início do culto aqui, a Nath trouxe um versículo aqui de Marcos 10, e ela fez uma colocação. Gente, a gente lê e passa desapercebido isso aqui, né? E às vezes a gente está lendo a palavra e passa desapercebido muitas coisas. E eu queria trazer essa mensagem hoje para vocês, para você que está em casa assistindo, mais no sentido de exaltar o cuidado, o zelo de Deus para com a sua palavra em todos os seus aspectos. E eu estou falando apenas de um versículo, que se a gente se aprofundar, se a gente for estudar, se a gente for procurar as riquezas de Deus dentro da sua palavra, a gente vai encontrar várias outras situações que você fala, uau, como foi colocado tudo isso em apenas um texto, em apenas um trecho da palavra, né? Eu gosto de olhar para a Bíblia mais para esse foco do que tentar ficar achando brechas para aquilo que eu creio, para aquilo que eu não creio, criar doutrinas humanas em cima de coisas. Tanto é que me perguntam, né? O Felipe até comentou aqui que a igreja não é nem calvinista, nem arminiana, e quando me perguntam, Fabrício, você é calvinista ou você é arminiano? Eu falo, eu sou de Cristo. O importante para mim é o que está sendo falado sobre Cristo. Se o Calvino está falando sobre Cristo, amém. Se a Armínio está falando sobre Cristo, amém. Porque o ponto central da Bíblia é Cristo. Se me perguntam, Fabrício, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? O que eu quero é estar bem com Cristo. Porque sem Cristo, sendo pré-tribulacionista, eu estou enrolado. Sem Cristo, eu sendo pós-tribulacionista, eu estou enrolado. Então, a minha intenção não é ser isso ou ser aquilo. Eu devo estar bem com Cristo. Fabrício, você crê ou não crê nos dons? O que eu creio é que o Espírito Santo pode me usar, e eis-me aqui. Não importa se parou, se está mais, se está menos. O importante é eu me ater àquilo que a palavra diz, que eu tenho que estar caminhando com Cristo. E eu quero trazer hoje essa palavra no sentido de João 3,16 é muito usado por uma questão evangelística, e está tudo bem. Porém, muitos estudiosos, muitos teólogos e muitas pessoas dizem que João 3,16 é o texto áureo da Bíblia e talvez o texto central da Bíblia. Aí eu pergunto por quê?
Se eu falar para vocês e afirmar João 3,16 é um texto áureo da Bíblia, se tivesse só esse versículo para a gente, já era o suficiente. Aí vão perguntar, por quê? Qual o motivo pelo qual João 3,16 é considerado pelos teólogos, é considerado pelos estudiosos, é considerado por muitas pessoas um texto central da Bíblia? E aqui eu vou trazer algumas coisas para vocês, eu quero fazer vocês pensarem, e nós vamos decorar uma coisa aqui, e eu vou precisar de você, Natan, que a sua memória é muito boa e você vai me ajudar, tá bom? Então segura aí, que ontem você provou para mim que sua memória, tá? Então o que acontece? Por que tanta importância num versículo só? Por que tanta ênfase? Por que tanto carinho? Eu não sei se vocês sabem, mas João 3,16 ele foi pregado por uma pessoa só. O texto mais importante da Bíblia não foi pregado em uma multidão. O texto mais importante da Bíblia foi pregado para um único homem, Nicodemos, um fariseu que sai de noite a se encontrar com Jesus, e numa conversa com Jesus, Jesus prega esse versículo para Nicodemos. Ou seja, a gente já começa a entender que a importância é tão grande, só que ao mesmo tempo é um paradoxo. Por quê? Foi pregado para apenas uma pessoa. Jesus não se preocupou em estar falando para uma multidão, só que Jesus entrega para Nicodemos uma coisa assim preciosa, e a gente está com isso até hoje, e eu quero levar vocês ao entendimento disso. Por quê? Porque dentro de João 3,16 existem 11 grandezas que faz com que este versículo se torne o texto áureo da Bíblia. Então vocês vão caminhar um pouco comigo, e eu quero fazer vocês dar uma viajada comigo aí na Bíblia. Não vou ficar lendo um monte de versículo, fiquem tranquilos, tá? Nós vamos ficar apenas em João 3,16. Então, eu queria convidar vocês a abrir, ou quem já sabe de cor, que é muito possível isso acontecer, que João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por mais que exista várias e várias versões da Bíblia hoje, a maioria delas carrega esse texto da maneira que eu li. Uma, duas ou três versões da Bíblia pode ter que tem uma diferença ali na colocação das palavras, porém o efeito é o mesmo, tá? Então, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: por que Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre Deus. O que é Deus? Deus é uma coisa? Não. Deus é um sentimento? Não. Deus é uma energia? Não. Deus é uma criatura? Também não. Mas Deus é um ser imanente, um ser onipotente, um ser onipresente, um ser onisciente. Deus é um ser. Até aí todo mundo concorda comigo? Porém, existe apenas Deus como um ser em todo o universo? Não, existem vários outros seres. Nós somos seres humanos, tem os seres viventes, tem os animais, tem as plantas, tem um monte de coisa, e todas estas coisas são seres. Porém, dentre todas as coisas, assim como fala Isaías 40, que fala da grandiosidade desse ser, que fala da grandiosidade de Deus, mostrando para toda a humanidade, em toda a história da existência humana, as grandezas de Deus para o seu povo e para aqueles que o creem e o temem. Então, se eu vejo que Deus, ele é um ser, mas comparado a todos os outros seres, ele é o menor ou o maior? Então eu quero que vocês guardem comigo, porque Deus, o maior ser. Guarda aí, tá bom? Porque Deus, o maior ser. Se vocês concordarem comigo que Deus, entre todos os seres, ele é o maior de todos, eu continuo a pregação. Se vocês não concordarem, eu recuo aqui um pouquinho para sair ali da transmissão, viu, Jean? E não termino aqui a pregação, porque se Deus não for o maior ser de todos os seres, a gente já perde a essência de todo esse versículo. Todos concordam comigo? Então guarde no seu coração, anote se vocês puderem, porque Deus, o maior ser. Só que a Bíblia fala que porque Deus amou.
Amar é o quê? É um sentimento, sim ou não? Porém, o amor, além de ser um sentimento, não é algo que eu acordo sentindo. Amor é um sentimento que eu escolho ter por alguém ou por alguma situação, ok? Porém, existem vários outros sentimentos. Existe a raiva, existe o ódio, existe a paixão, existe a alegria, existe a tristeza. Existem vários e vários sentimentos, sim ou não? Porém, se a gente for para a Bíblia, se a gente for pegar a excelência de sentimentos, se a gente for buscar a excelência de características e até essências divinas, nós vemos que Deus é amor. Não fala que Deus é paixão, não fala que Deus é alegria, não fala que Deus é tristeza, fala que Deus é amor. E quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala que além dos dons espirituais existe um caminho muito mais excelente. O caminho da excelência é a paixão? Não. É a alegria? Não. O dom da excelência é o amor. Paulo continua falando que existirá línguas, existirá profecias, só que tudo isso vai ceder, e o que vai sobrar é a alegria? Não. É a paixão? Não. É o ódio? É o quê? É o amor. Então, Deus, que é o maior ser, amou com o maior sentimento entre todos os sentimentos que existem. Não fala que Deus se apaixonou, não fala que Deus se alegrou, fala que Deus amou. Então, repetindo, porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, tá? Então, aqui a gente já pegou duas grandezas que estão inseridas aqui no contexto de João 3,16. Porém, ele continua, porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo. Quando a Bíblia traz, neste versículo, o mundo, ela não está falando do sistema mundano corrompido, o sistema do mundo que é contra as coisas de Deus, e também não está falando de mundo como um globo terrestre, como muitas pessoas entendem. O mundo aqui no grego está falando cosmos, que é todo o universo. E se eu for pegar só o planeta Terra achando que ele é o mundo na nossa cabeça, eu me perco, porque o planeta Terra está dentro de um sistema solar que faz parte de uma galáxia, que dentre várias outras galáxias está dentro de uma nebulosa, que dentro de várias outras nebulosas ela constitui o universo. Então, quando a palavra diz que Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, a Bíblia está mostrando que ele amou o maior conjunto de coisas. Ele não amou o planeta Terra, ele não amou o sistema solar, ele não amou a Via Láctea, ele amou todo o cosmos. No cosmos existem vários conjuntos de nebulosas, várias galáxias, vários planetas, vários sistemas solares, mas o cosmos é o maior conjunto dentre todas essas coisas. Então, Deus, o maior ser, amou o maior, o mundo, o maior conjunto, ok? Só que ele continua, que ele amou o mundo de tal maneira. De tal maneira, no português é uma expressão que faz uma conotação toda vez que eu quero dar uma ênfase maior a alguma coisa. Se eu falo, eu amo você, tem um peso, mas se eu falo, eu amo você de tal maneira, o peso já sobe. Se eu falo, eu estou feliz com você, e falar, eu estou feliz com você de tal maneira, eu já consigo fazer com que a expressão daquilo que eu estou dizendo, ela recebe uma força maior naquilo que eu estou dizendo. E João 3,16 traz isso, ele fala que Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior conjunto, de tal maneira, que eu trago aqui esse de tal maneira, sendo a maior expressão que eu posso usar para colocar um peso a mais naquilo que eu estou dizendo.
Deus poderia estar simplesmente dizendo: eu amei o mundo, ponto final. Só que ele amou de tal maneira que ele fez algo. Poderia estar aqui, porque Deus amou o mundo, ponto final. E estaria tudo bem. Mas o cuidado, o zelo de Deus tratar algumas coisas, as grandezas que foram colocadas dentro desse versículo, que a gente às vezes passa o olho e nem entende, e nem percebe. E aí eu trago e falo para você aqui, que Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior conjunto, de tal maneira, a maior expressão, que Deus ama o mundo de tal maneira, e ele tem uma atitude, ele toma uma ação. Só que de todas as ações que a gente pode ter na vida, eu posso correr, eu posso andar, eu posso me sentar, eu posso deitar, eu posso dormir, eu posso nadar, eu posso fazer tudo, eu posso ajudar, eu posso trabalhar. Só que o ato de dar é algo muito, muito digno, de que até a própria palavra, pelo próprio Jesus, ele diz que melhor é dar do que receber. Eu não estou emprestando algo, eu não estou vendendo algo, eu estou dando. E quando eu dou, já não me pertence mais. De todas as atitudes que Deus poderia ter para com o mundo, ele prefere a maior atitude que alguém pode ter, que é a atitude de dar. Então, Deus, que é o maior, amou o maior, o mundo o maior, de tal maneira maior, que deu o maior ato. Mas o que ele deu? Ele deu um anjo? Não. Ele deu uma carruagem de fogo? Não. Ele deu o cajado de Moisés? Não. Ele deu os dons do Espírito? Ainda não. Ele deu o seu Filho unigênito. Existe uma diferença muito grande em filho unigênito e filho primogênito. Isso, o primogênito é quando eu tenho mais de um filho, e o primogênito é o primeiro. Agora, o unigênito, no caso do Felipe e da Nath, é o Natan, porque ele é o único filho. A princípio você é o unigênito. Amanhã talvez pode ser o primogênito, não sei. Ok? Mas por enquanto você é o unigênito. E a Bíblia diz que filhos são dádivas do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são algo preciosos. A Bíblia diz que os filhos são as bênçãos dos pais. E Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o único filho, ele dá. E se a Bíblia diz que os filhos são dádivas do Senhor, e o próprio Senhor deu o seu Filho unigênito, ele entrega em seu Filho a maior dádiva para a humanidade. E para que vocês guardem isso, para que vocês olhem para João 16 de uma forma totalmente diferente, eu vou repetir isso até o final da pregação. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior conjunto, de tal maneira, a maior expressão, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva. Só que ele não para por aí, ele continua: para todo aquele. A Bíblia não diz que Deus deu o Filho unigênito dele para as pessoas que vão na igreja A, que vão na igreja B. Não fala que ele deu o Filho unigênito dele para os brancos, para os negros, para os ricos ou para os pobres.
Não fala que ele deu o filho dele para os calvinistas, para os arminianos, para os pós-tribulacionistas, para os pré-tribulacionistas, para aqueles que creem nos dons, para aqueles que não creem. Não, fala que foi para todo aquele. Se eu falasse que Deus deu o seu Filho unigênito para apenas uma classe de pessoas, a oportunidade que Deus está dando seria para aquela classe de pessoas, sim ou não? Só que se Deus abre o leque e fala que é para todo aquele, essa oportunidade se estende a todas as pessoas. Então, se eu tenho uma classe de pessoas, eu tenho uma oportunidade. Se eu abro e coloco para uma outra classe de pessoas, eu tenho uma outra oportunidade. Mas uma vez que Deus fala que era para todo aquele, mais uma grandeza do versículo João 3,16, porque aqui ele mostra a maior oportunidade. Ele não deixa ninguém de fora. Para todo aquele. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior conjunto, de tal maneira a maior expressão, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para todo aquele, a maior oportunidade, que nele crê. Dentro de tudo aquilo que a gente pode chegar diante de Deus, com oração, jejum, louvor, pregação, seja lá o que for, o crer, que é o que Jesus pede que nós façamos, é a coisa mais simples que Ele nos pede. A oração requer um esforço. Nós estávamos ali, o Felipe, vamos ali orar para começar o culto. A gente saiu, se colocou no lugar e orou. Felipe e Nath ministraram louvor aqui para a igreja. Tiveram um esforço. Eu estou pregando a palavra, é um outro tipo de esforço, só que a Bíblia fala que tudo isso é para aquele que nele crê, e crer é algo simples. Às vezes a dificuldade é a pessoa querer crer em algo que às vezes vai confrontá-la. A dificuldade às vezes é a pessoa crer naquilo que vai pedir para ela mudança de vida, mas a atitude de crer é algo simples. Então Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior conjunto, de tal maneira, a maior expressão, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para todo aquele, a maior oportunidade, que nele crê, a maior simplicidade. E tudo isso para quê? Este, que nele crê, recebe algo. A Bíblia continua dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. E quando a Bíblia fala sobre perecer, ela está falando sim sobre a questão da eternidade no inferno. A Bíblia fala que existe duas eternidades, uma eternidade com o Pai e uma eternidade nas trevas. E quando a Bíblia fala que este que nele crê não pereça, ele está falando desta situação. João 3,16 está nos dizendo que todo aquele que nele crê não vai perecer. E não vai perecer o quê? Perecer por causa de uma doença? Não. Perecer por falta de emprego? Não. Perecer por causa de brigas da família? Não. Está falando que ele não pereça. Está falando sobre vida eterna no inferno. E se a palavra está dizendo que a pessoa que nele crê não vai perecer neste local, essa pessoa está recebendo um livramento. Ok? Só que de todos os livramentos que eu posso receber na minha vida, eu posso receber um livramento de acidente. Eu posso receber um livramento, às vezes, de uma bala perdida.
Às vezes eu posso receber um livramento de um assalto, eu posso receber vários livramentos. Testemunho aqui que na viagem de Campinas de Gonçalves, onde a gente mora, para Campinas, a gente passou por várias situações que a gente precisou parar o carro por causa da chuva. E em uma delas, a chuva estava tão forte que eu não enxergava nada. A Cassandra falou: Fabrício, para o carro. O primeiro posto que eu pude, eu peguei, parei o carro, e a rodovia rodando normal. Ficou 5 minutos, parou a chuva, a gente voltou para a rodovia toda interditada. Logo lá na frente, acidente. Provavelmente no momento que a gente poderia estar andando na chuva, no momento que a gente parou. A gente entende que a gente recebeu um livramento. Só que receber um livramento de um assalto, receber o livramento de algo parecido com um acidente de carro, receber um livramento de qualquer outra situação, comparado ao livramento do inferno, eu posso dizer que esse não pereça é o maior livramento. Então eu volto a dizer, porque Deus, o maior, agora é com vocês, hein? Amou o maior, o mundo o maior, de tal maneira a maior, que deu o maior, seu Filho unigênito o maior, a maior, para todo aquele a maior, que nele crê a maior, não pereça o maior, mas tenha. Eu posso ter algo emprestado de alguém. Eu possuo aquilo? Naquele momento sim, mas uma hora eu vou ter que devolver. Sim ou não? Quando a palavra diz a respeito de tenha, entre usufruir de algo emprestado ou de algo que é meu, melhor é ter do que apenas estar em suas mãos algo que não te pertence. Por isso, entre tudo que se pode chegar em suas mãos, melhor é ter do que não ter. Sendo assim, entre todas as possessões temporárias que eu posso ter de verdade é uma possessão. Só que de tudo que eu posso possuir, emprestado, quando eu tenho, essa é a maior possessão que eu recebo. E no versículo aqui, quando fala mas tenha, o próprio Deus está dizendo que a pessoa vai ter posse de algo. E ter posse de algo não é algo emprestado. Deus não nos emprestou algo. Deus não mostrou apenas algo. Deus nos deu algo para que nós tivéssemos. E uma vez que eu tenho, é meu. E comparado com outros tipos de coisas que eu posso ter, quando realmente é meu, e não é apenas emprestado, nem apenas mostrado, eu posso dizer que aquilo me possui. Então aqui eu coloco que tenha é a maior possessão diante de todas as coisas. Então, ele continua dizendo, porque Deus, o maior, amou o maior, o mundo, o maior, de tal maneira a maior, que deu o maior, o seu Filho unigênito, a maior, para todo aquele a maior, que nele crê a maior, não pereça o maior, mas tenha o maior, a maior possessão, a vida eterna. A Bíblia tem mais de 3.000 promessas. Porém, de todas as promessas, seja ela qual for, nenhuma delas se comparam com a promessa da vida eterna. Ou alguém trocaria a vida eterna aqui pela promessa de ganhar um carro? Alguém aqui trocaria a vida eterna pela promessa de um ministério? Alguém trocaria a vida eterna pela promessa de ter vários filhos e ser bem-sucedido?
Então, quando João 3,16 finaliza dizendo que a pessoa vai ter a vida eterna, João 3,16 está colocando a maior promessa na vida da pessoa. E aqui eu finalizo falando sobre as grandezas de João 3,16, por quê? Porque Deus, o maior ser, amou o mundo, o maior, de tal maneira, a maior, que deu o maior, seu Filho unigênito, a maior, para todo aquele, a maior, que nele crê, a maior, não pereça, o maior, mas tenha a maior, a vida eterna, a maior. Um versículo tão pequeno, que a gente já leu de várias e várias formas, e talvez você nunca parou para se atentar às grandezas, o cuidado que Deus colocou em apenas um versículo. E nós estamos falando de um livro com 66 livros, 1189 capítulos e com vários e vários e vários versículos. E a gente está falando apenas de um, do cuidado que Deus teve com um versículo, as grandezas que Deus colocou em um versículo, e foi pregado para apenas uma pessoa. Muitas pessoas tentam colocar o fato de que a Bíblia foi algo jogado por aí, algo da cabeça de alguém, algo que alguém escreveu e deu certo. E muita coisa na Bíblia é coincidência. Eu não vejo dessa forma. Olhando apenas para esse versículo, olhando apenas para o cuidado de Deus, de tudo que Deus colocou em apenas um versículo, eu consigo ver o cuidado que Deus tem em relação à sua palavra, em relação àquilo que Ele tem para o seu povo. E hoje, infelizmente, a gente está tão distante do amor e do zelo por isso aqui, que tudo que se fala, não existe nem defesa mais. Dificilmente você vê alguém se levantar como um apologeta, uma pessoa que defende a fé bíblica e não permite que algumas heresias entrem na nossa vida. Hoje as pessoas nem vão mais se preocupar em buscar informação de algo que ela viu na internet. Ela vê a mensagem, nem quer saber do conteúdo e simplesmente fica replicando aquelas coisas. E muitas vezes o discurso é bonito, a mensagem é legal, está no canal, no hype de alguém, e pelo fato do mensageiro ser pop, todo mundo leva aquilo em consideração. E muitas vezes estão trazendo inverdades para nós, falando um monte de coisa que não é bíblica, e a gente não se atenta mais. Porque infelizmente, vamos dizer assim, do grupo, eu não gosto nem de falar do grupo religioso, porque eu tenho um contexto meio diferente dessa palavra aí, mas do grupo que busca conhecimento espiritual em alguma área, nós somos o grupo que menos dá atenção ao seu livro sagrado. A gente vive criticando outras pessoas, mas se você vai conversar com uma pessoa de um outro conceito espiritual, e eu não quero colocar nomes aqui, as pessoas vão dar um show de livro sagrado deles em relação àquilo que a gente crê na Bíblia, porque a gente não dá tanta importância como se deveria à palavra do Senhor. Eu trouxe algumas coisas aqui, a gente ficou repetindo várias coisas aqui para entender o cuidado que Deus teve com um versículo. Você acha que Deus não tem cuidado com o resto da palavra? E a gente está perecendo por falta de conhecimento a esta palavra e a pessoa que está revelada atrás dessa palavra. Então, o que eu quis trazer aqui hoje, não é uma palavra de exortação, como eu disse, não é uma palavra de contexto doutrinário, mas sim uma visão diferente, às vezes, daquilo que a gente está lendo, um cuidado, um zelo por aquilo que a gente está lendo. Alguém,
aqui presente, não vou conseguir falar com o pessoal que está assistindo em casa, mas alguém aqui presente já tinha lido João 3,16 sobre essa ótica? E não estou tirando o peso desse versículo em outras óticas, não é isso. Mas Deus colocou algo tão precioso em apenas um versículo, e eu queria deixar claro para você uma coisa. Não é uma mensagem também aqui de sensacionalismo, emocionalismo, nada disso. Mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Se Deus se preocupou com cada palavrinha nesse versículo, se Deus se preocupou em ter o cuidado de colocar coisas preciosas aqui, não pense você que Deus não se preocupa com os pequenos detalhes da sua vida. Deus não vai se preocupar com você somente se você, sei lá, eu sou um pregador do Evangelho, então Deus se preocupa comigo. Tem uma coisa tão pequena acontecendo comigo e eu acho que Deus não se importa. Vem cá, vem, que já tem gente correndo de você, vai para lá então. Olha lá, pronto. Voltando, eu quero que você entenda que as pequenas coisas, os pequenos detalhes que você acha que Deus não está preocupado, eu quero dizer para você que Ele está preocupado, sim. Porque Deus, do mesmo jeito que Ele se preocupou com algo tão precioso em apenas um versículo, Ele também se preocupa com algo muito precioso na sua vida. Não pense você que, eu preciso fazer algo para que Deus me olhe. Não, Deus já olhou para você. E olhou para você provando isso dentro desse versículo. Porque Ele deixou a maior oportunidade para você. Para que você pudesse apenas crer nele. Para que você pudesse ter algo que muitas pessoas ainda não alcançaram. E só o fato dele ter aberto essa oportunidade para você, já é o suficiente de você entender o quanto você é amado. Amém? A princípio era isso que eu queria trazer para vocês, que vocês pudessem olhar a Bíblia, às vezes, em algumas situações, com olhares um pouco diferente, não somente para um livro de estudos, um livro para que eu fique criando um monte de teologias, para trazer mais divisão do que união na igreja, mas que a gente comece a buscar em Deus. Deus, me mostre as riquezas da Tua palavra. Mostre a nós, como igreja, aquilo que realmente está escondido aqui dentro, que é o poder do Evangelho. A gente vê tantas igrejas hoje, a gente vê tantas pessoas, a gente vê tantas situações, que numericamente era para a gente estar numa situação totalmente diferente em relação ao Evangelho no mundo, ou no Brasil. Mas parece que está faltando algo. Parece que isso aqui perdeu a força, mas não perdeu. A gente precisa voltar a amar esse livro. A gente precisa voltar a se atentar às riquezas escondidas nesse livro. E não somente, eu vou ler quando o pastor for ler na igreja. Eu só vou ler quando tiver estudo bíblico, eu só vou ler quando tiver uma reunião. Não, que a gente se atente de uma forma tão apaixonada por esse livro, que Deus comece a nos mostrar coisas escondidas. E não estou dizendo de um novo evangelho, gente. Eu não estou dizendo sobre um novo evangelho. Eu não estou dizendo sobre novas doutrinas. Eu estou dizendo que Deus deixou coisas escondidas para nós em relação àquilo que nós deveríamos entender. E muitas vezes a gente está passando apenas com um checklist. Eu li tal capítulo, eu fiz tal leitura. Mas Deus tem coisas escondidas na sua palavra, que precisa ser revelada a nós de uma forma totalmente diferente, no sentido de entendermos o que realmente Deus quer para a gente. A gente começou a ler de forma legalista muitas coisas, e eu até falava com o Felipe, falava com a Nath, a gente fala sobre pecado, está na Bíblia, sim ou não? A gente fala sobre perdão, está na Bíblia, sim ou não? Só que muitas vezes o pecado e o perdão tem que ser lá da porta para fora. Quando o pecado está dentro da igreja, a gente já não sabe mais tratar. Quando é necessário perdão dentro da igreja, a gente não sabe como agir. Porque às vezes a gente está lendo a palavra, às vezes
somente de uma forma legalista, e não de uma forma viva daquilo que Jesus quer que a gente viva. Então eu quero finalizar apenas colocando isso para vocês, que Deus queime no coração de vocês o amor pela palavra dele. Nós necessitamos de um conhecimento pleno dessa palavra, porque hoje nós ainda temos acesso à Bíblia impressa, nós temos acesso à Bíblia no celular, no tablet, porém, vai chegar um tempo que é possível que nós não tenhamos mais o acesso a isso aqui. E se a Bíblia não estiver em nosso coração, e muito mais ainda em nossa mente, talvez nós seremos enganados. Então, que a gente possa entender a importância da leitura, a importância do estudo, mas sempre buscando o centro de tudo isso, que é Cristo. E esse versículo, João 3,16, foi falado por Cristo sobre Ele mesmo. E se tivéssemos somente esse versículo, mais nada de Bíblia, já era o suficiente. Se nós tivéssemos que orar e pregar e cantar somente sobre João 3,16, já era o suficiente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto final. Amém?